Numa manhã quente e ensolarada, Sofia chegou a uma herdade perto de Vila Nova de Gaia. O ar estava pesado, impregnado com o cheiro da terra molhada, como se a noite anterior tivesse sido marcada por uma daquelas tempestades passageiras e intensas tão comuns na região do Douro. Sofia desceu do carro, ajeitando o vestido de linho branco que vestia, leve e esvoaçante ao sabor do vento. Os seus olhos percorreram a paisagem que parecia saída de uma aguarela antiga, vinhas verdes a estenderem-se até onde a vista alcançava, com as colinas ondulantes ao longe. No centro da herdade, uma casa tradicional de pedra, com as paredes caiadas de branco e o telhado de telha vermelha, já gasto pelo tempo. Sofia era contabilista, ou melhor, uma contabilista meticulosa e organizada, apaixonada pelos números porque eles ofereciam a segurança que a vida raramente lhe dava. Fora contratada para ajudar a pôr em ordem as finanças da família Martins, pois o patriarca, Sr. Afonso, era um homem do campo que pouco entendia de papéis e contas. Diziam que Afonso era trabalhador, porém de trato difícil. Isso despertava em Sofia uma curiosidade cautelosa. Afinal, difícil podia ser um eufemismo para impossível. Não demorou para perceber que difícil era, de facto. Só que um eufemismo era pouco para descrever aquele homem taciturno. Na primeira vez que falaram, Afonso respondeu com um tom seco: "Não precisa dar lições, moça. Faça só o que tem a fazer." A voz era firme, áspera como a casca de um sobreiro seco. Mal olhou para ela, concentrado numa pilha caótica de papéis sobre a mesa da cozinha. O espaço era rústico e amplo, mas a luz filtrava-se timidamente pelas cortinas gastas, criando sombras que pareciam preservar o mistério daquele lugar. Sofia ficou com um frio na barriga. Nunca tinha encontrado alguém tão resistente à simpatia. Os dias seguintes foram uma repetição daquela muralha silenciosa. Afonso falava alto, direto, sem paciência para rodeios ou conversas desnecessárias. Era como tentar penetrar numa fortaleza de granito. Contudo, Sofia sentia que por trás da rudeza havia algo escondido, uma história que não se revelava facilmente. Numa tarde, decidiu arriscar um gesto de amizade. Levou um bolo caseiro, ainda quente, embrulhado num pano xadrez. Não sabia bem o que a movia, talvez a esperança de derreter aquela barreira fria. Pouco depois, Afonso apareceu no alpendre, as botas manchadas de lama, a camisa de flanela vermelha marcada pelo trabalho no campo. O rosto sulcado pelo cansaço, mas os olhos castanhos, profundos, mantinham-se evasivos. "O que é isto?" perguntou, franzindo o sobrolho. "Só um bolo simples para adoçar o dia", respondeu Sofia, com um sorriso tímido. Ele hesitou, quase recusando, mas pegou um pedaço e deu uma dentada lenta, olhos fixos num ponto distante. Quando terminou, murmurou baixo: "A minha esposa fazia assim." "Faz falta." Sofia ficou surpreendida pela confissão inesperada. Esperou uns segundos antes de dizer: "Deve ter sido uma excelente cozinheira." Afonso lançou-lhe um olhar rápido, quase imperceptível, antes de voltar a atenção ao bolo. "Sim, e boa pessoa também." Sofia sentiu que tinha aberto uma pequena brecha naquela muralha. Talvez ele não fosse tão inacessível quanto parecia. Decidiu continuar. "Lamento a sua perda." Ele deu de ombros, mas o tom suavizou: "Já faz tempo. A vida continua." Ainda assim, Sofia percebeu que ele carregava aquela dor como um fardo invisível, pesado e constante. Com o passar dos dias, começou a vê-lo de outra forma. Aprendeu a descascar a casca grossa daquele homem como quem descasca uma maçã do pomar de São Miguel para descobrir a doçura escondida. As interações mudaram, ficaram mais sutis. Afonso ainda era reservado, mas fazia comentários ocasionais e inesperados durante as reuniões. Numa dessas vezes, enquanto Sofia explicava um relatório, ele interrompeu: "Fala muito bem, sabia?" Ela corou, desconcertada. "Obrigada", respondeu, sorrindo. "Na cidade há muita gente que fala bonito só para enganar o pessoal daqui, mas você parece sincera." Sofia riu baixinho, surpresa. Era a primeira vez que ele mostrava algo além da habitual indiferença. Começou a notar pequenos gestos. Afonso segurava a porta para ela ao entrar, oferecia café sem ser pedido, até o modo como olhava as vinhas durante as pausas nas reuniões. Um dia, sentaram-se na varanda, a brisa fresca do Atlântico a atravessar os campos dourados. O silêncio entre os dois era confortável, quase íntimo, como se tivessem encontrado finalmente um ritmo comum. "Sabes, Sofia", disse ele, olhando para o horizonte, "sempre pensei que as pessoas da cidade não entendiam nada daqui. Agora acho que te subestimei." Ela riu, sentindo o coração acelerar. "Eu podia dizer o mesmo de ti." Ele arqueou a sobrancelha, um sorriso maroto nos lábios. "Que eu sou complicado." "Pois sou." Riram juntos, um som grave e caloroso que encheu o ar. As semanas passaram, os encontros tornaram-se habituais, às vezes tensos, outras vezes suaves, e a relação deles começou a florescer num terreno inesperado. Mas havia algo por revelar, um segredo oculto que pairava como uma sombra no ar, algo que poderia mudar tudo.
Ao cair da tarde, Sofia caminhava pelos trilhos de terra batida que serpenteavam pelas vinhas da herdade Martins, sentindo o perfume fresco das folhas e da terra. Vestia um vestido azul claro de algodão, que lhe desenhava a silhueta com uma leveza quase sensual, e nos pés calçava umas sandálias de couro castanho, simples, mas elegantes. O seu cabelo castanho escuro estava solto, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e um colar de prata com um pequeno pendente em forma de folha brilhava discretamente no seu pescoço. Cada passo seu parecia um convite silencioso à natureza para partilhar aquele momento. Afonso apareceu de repente, surgindo entre as vinhas, com as suas botas de borracha ainda sujas de lama e a camisa de flanela remendada nas mangas, que contrastava com a sua postura firme e os olhos castanhos intensos. Trazia o seu habitual ar sério, mas havia um brilho diferente no olhar, uma luz que Sofia ainda não tinha visto antes. Estás a fazer uma visita turística? Perguntou ele, com meio sorriso que parecia um desafio. Só apreciar o cenário, respondeu ela, aproximando-se. E a tentar entender um pouco melhor este mundo que tão bem conheces. Ele deu um passo mais perto, e o cheiro a feno fresco misturado com o aroma terroso da terra molhada envolveu-os num abraço silencioso. Sabes, Sofia, este lugar tem segredos que nem as vinhas contam. Ela arqueou uma sobrancelha, intrigada. Segredos? Como quais? Afonso desviou o olhar para as colinas ao longe, onde o sol começava a desaparecer, tingindo o céu de laranja e púrpura, coisas que só quem vive aqui percebe. Como o silêncio que grita quando ninguém escuta, ou sorrisos que escondem tempestades. Sofia sorriu, sentindo uma pontada de emoção. Ele estava a ser enigmático, mas havia algo de genuíno naquele mistério. Então estou preparada para desvendar alguns desses segredos, disse, com um brilho nos olhos. Ele aproximou-se ainda mais, tão perto que podiam sentir o calor um do outro. Quero que saibas que, por muito que pareça rude, este lugar e as pessoas que nele vivem não são fáceis de conquistar. Sofia sentiu o coração bater mais rápido, não de medo, mas de uma atração crescente que não podia negar. Eu gosto de desafios. Respondeu, tímida, mas determinada. Afonso riu, um som profundo e envolvente. Já percebi isso. Por um instante, ficaram ali, imóveis, como se o mundo tivesse parado só para eles. O silêncio era quente, carregado de promessas e possibilidades. Sofia sentiu as mãos ásperas de Afonso a tocarem suavemente o seu braço, e um arrepio percorreu-lhe a espinha. Mas, quando parecia que nada mais podia interromper aquele momento, um som distante quebrou a magia, o barulho de um carro aproximar-se a alta velocidade pela estrada de terra. Afonso franziu o sobrolho e afastou-se ligeiramente, o olhar tenso. Quem será agora? Murmurou. Sofia olhou na direção do som, o coração apertado. Sabia que aquele dia, que parecia destinado à descoberta e à ternura, terminaria com uma sombra a pairar sobre eles. E enquanto o carro desaparecia na curva, trazia consigo uma pergunta que Sofia não conseguia responder. Quem vinha perturbar a paz daquela herdade? Talvez, para sempre. Mudar o destino daquela história? Na manhã seguinte, Sofia acordou com o sol a infiltrar-se timidamente entre as cortinas da casa grande da herdade Martins. Vestia um conjunto leve, composto por uma blusa de linho bege, ligeiramente transparente, que deixava entrever a pele dourada pelo sol, e uma saia midi de tecido esvoaçante, cujas dobras dançavam com a brisa suave que entrava pela janela. Nos pés, sandálias rústicas de couro com tiras finas que subiam delicadamente pelo tornozelo, acrescentando um toque subtil de elegância campestre. Um par de brincos de prata, em forma de pequenos ramos de oliveira, completavam o seu visual, conferindo-lhe uma aura de natural sensualidade que não passava despercebida. Enquanto preparava o pequeno almoço na cozinha, o aroma do café fresco misturava-se com o cheiro a pão acabado de fazer, criando um ambiente acolhedor e tranquilo. Afonso entrou pela porta da cozinha, ainda com a camisa de flanela remendada, mas agora com as mangas arregaçadas, revelando braços fortes e calejados pelo trabalho duro. Os seus olhos castanhos encontraram os de Sofia com uma intensidade que fez o seu coração acelerar. Dormiste bem? Perguntou ele, tentando soar casual, mas falhando redondamente. Mais ou menos, respondeu ela, sorrindo. A tua herdade tem um jeito de nos fazer sentir vivos, mas também inquietos. Ele aproximou-se, apoiando-se no batente da porta, e sorriu de um modo que parecia esconder segredos profundos. Nem todos os dias são tranquilos por aqui, Sofia. Mas é a vida que escolhemos. Enquanto conversavam, o silêncio entre eles estava carregado de tensão. Sofia sentiu o desejo crescer, uma mistura de curiosidade e atração que a fazia querer aproximar-se mais daquele homem rude, mas de alma complexa. De repente, um som metálico vindo do celeiro cortou o momento. Afonso franziu a testa e saiu apressado, deixando Sofia sós com seus pensamentos e o aroma a café. No celeiro, Afonso estava a lidar com um velho arado enferrujado, tentando consertá-lo com ferramentas gastas pelo tempo. Sofia aproximou-se, observando cada movimento dele com admiração. O contraste entre a força dos seus braços e a delicadeza com que tratava o equipamento era fascinante. Posso ajudar?
Perguntou ela, tentando não demonstrar a ansiedade que sentia. Ele olhou para ela, surpreso, e deixou cair a ferramenta por um instante. Não sei se tem jeito para isto, respondeu com um sorriso irônico. Nunca se sabe até tentar, replicou Sofia, estendendo a mão para pegar numa chave inglesa. Enquanto trabalhavam lado a lado, a cumplicidade crescia. E as risadas começaram a surgir, quebrando finalmente a rigidez dos primeiros encontros. Sofia sentiu-se mais próxima de Afonso do que nunca, e ele parecia menos distante, mais humano. Mas quando se preparavam para sair do celeiro, Sofia reparou numa carta meio queimada num canto escuro, com o brasão da família Martins estampado em letras douradas. Curiosa, pegou-a discretamente, e ao ler as primeiras linhas, o seu rosto mudou de expressão. Havia segredos naquela carta que ninguém queria revelar, histórias de traição e perdas que explicavam a dureza de Afonso. Antes que pudesse perguntar, Afonso voltou, e o olhar que ela encontrou nos seus olhos fez-lhe perceber que aquele mistério acabará de se tornar pessoal. Há coisas aqui que não deve saber, avisou ele, com uma voz que misturava ameaça e tristeza. Sofia sentiu um arrepio. A herdade Martins guardava mais do que vinhas e histórias antigas. Guardava um segredo que podia destruir tudo, incluindo o delicado laço que agora os unia. E naquele instante, uma pergunta pairava no ar, mais pesada que o calor do verão. Estaria Sofia disposta a enfrentar a verdade, mesmo que isso significasse perder aquilo que começava a ganhar? Naquela noite, a herdade Martins mergulhou num silêncio quase palpável, interrompido apenas pelo crepitar suave da lareira na sala principal. Sofia vestia um vestido de seda verde escuro, que lhe delineava as curvas com uma elegância sutil, enquanto seus cabelos castanhos, soltos e levemente ondulados, repousavam sobre os ombros de forma despreocupada, conferindo-lhe um charme natural e discreto. Nos pés, uns sapatos de salto baixo em camurça castanha, perfeitos para o equilíbrio entre conforto e sofisticação. Um bracelete de prata adornava-lhe o pulso, refletindo a luz da chama com um brilho suave. Sentada no sofá de couro envelhecido, Sofia folheava documentos antigos que trouxera consigo, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que a carta semi-queimada começara a revelar. Afonso entrou na sala, desta vez com a camisa arregaçada até os cotovelos, o rosto marcado pela fadiga de um dia intenso. Os seus olhos castanhos encontraram os dela, e, por um instante, a dureza habitual deu lugar a uma vulnerabilidade rara. Não devia teres visto aquilo, disse, aproximando-se lentamente, a voz rouca quase um sussurro. Mas vi, respondeu Sofia, firme, sem desviar o olhar. E quero entender. Quero compreender o que está a proteger com tanta força. Ele hesitou. Depois sentou-se ao lado dela, num gesto que quebrava a distância que o separava até então. A minha família tem segredos que poderiam destruir não só o meu nome, mas tudo o que construímos aqui. Traições, dívidas, promessas quebradas. Fez uma pausa, olhando para as mãos calejadas. E é por isso que me fecho assim, Sofia. Para proteger o pouco que resta. Ela sentiu um calor intenso subir-lhe pela nuca, não só pela proximidade, mas pela sinceridade das palavras dele. Ninguém merece carregar isso sozinho, disse, tocando-lhe o braço com delicadeza. Deixa-me ajudar-te. Afonso sorriu, um sorriso contido, quase triste. Tens ideia do que isso implica? Não é só papelada e contas. É sangue, história, vidas entrelaçadas numa teia difícil de desfazer. Sofia respirou fundo, sentindo a adrenalina misturar-se com a vontade de continuar. Então vamos desatar os nós juntos. Por um momento, o silêncio foi preenchido apenas pelo estalar da madeira na lareira. Depois, Afonso inclinou-se, os seus olhos a brilhar com uma intensidade que Sofia não conseguia ignorar. Estás pronta para o que está por vir? Perguntou, quase num sussurro. Ela sentiu, e então os seus lábios encontraram os dele num beijo lento e carregado de emoção, onde toda a tensão acumulada parecia encontrar finalmente uma saída. As mãos de Afonso seguraram-lhe o rosto com ternura, enquanto as dela se apoiavam nos seus ombros largos, num misto de força e delicadeza que deixou sem fôlego. Mas, quando se afastaram, um ruído súbito vindo do corredor fez-os virar a cabeça em uníssono. A porta da sala rangeu lentamente, e uma sombra passou pelo vão, deixando no ar uma promessa de que o passado ainda tinha muito para revelar. O mistério continuava, e a verdade que Sofia e Afonso tentavam desvendar podia ser apenas o começo de algo muito mais perigoso. Será que o amor seria forte o suficiente para enfrentar o que estava por vir? Ao romper da madrugada, a herdade Martins encontrava-se envolta numa neblina densa que cobria os vinhedos como um manto misterioso. Sofia, ainda vestida com o vestido verde escuro da noite anterior, agora complementado por um casaco de lã cinza que a protegia do frio, caminhava silenciosamente pelo corredor de pedra da casa grande. Os seus cabelos, ligeiramente desalinhados, caíam-lhe sobre os ombros, dando-lhe um ar despreocupado e sedutor ao mesmo tempo.
Nos pés calçava umas botas de couro castanho, resistentes, que faziam um som abafado contra o chão frio. Afonso apareceu na soleira da porta, a camisa de flanela já trocada por uma camisola grossa de malha, os olhos castanhos brilhando com uma intensidade carregada de preocupação. Não devias estar acordada a esta hora, disse ele, a voz rouca e baixa, quase um sussurro que parecia misturar censura e cuidado. Também não devia estar a esconder da verdade, respondeu Sofia, olhando nos olhos. Precisamos entender o que está a acontecer antes que seja tarde demais. Ele franziu a testa, hesitando por um momento, antes de acenar e puxar Sofia pelo braço, conduzindo-a até o escritório onde guardava os documentos mais secretos da herdade. O ambiente era frio e austero, iluminado apenas pela luz tênue de uma lâmpada antiga que lançava sombras dançantes nas paredes cobertas de prateleiras carregadas de livros e papéis amarelados. Encontrei algo, disse Afonso, abrindo um velho cofre de madeira com um trinco enferrujado. Isto pode explicar muita coisa. Sofia aproximou-se, vendo uma pasta grossa cheia de cartas e fotografias antigas. Ao folhear, reparou numa imagem que a fez prender a respiração. Uma mulher jovem, de beleza marcante, com um sorriso enigmático, vestida com um vestido de linho branco, muito parecido com o que ela usava no primeiro dia na herdade. O cabelo castanho preso numa trança delicada, e os olhos, embora capturados numa fotografia antiga, pareciam quase vivos. Quem é ela? Perguntou Sofia, apontando para a foto. Afonso engoliu em seco, o olhar distante. A minha mãe. Morreu há muitos anos, mas há coisas sobre ela que nunca me contaram. Sofia sentiu uma mistura de tristeza e curiosidade. Aquele retrato parecia um eco do presente, uma ligação invisível que cruzava gerações. E estas cartas? Continuou, puxando uma das folhas amareladas. Afonso explicou que eram correspondências trocadas entre a mãe e um homem misterioso, cujas intenções nunca ficaram claras. Havia menções a encontros secretos, promessas não cumpridas e ameaças veladas. Enquanto liam juntos, o ambiente carregou-se de uma tensão quase palpável. Afonso apertou a mão de Sofia, como se procurasse força naquela conexão inesperada. Estamos a mexer em coisas que podem mudar tudo, murmurou ele. Ela olhou para ele, os olhos brilhando de determinação e um toque de sedução. E agora? Vamos fugir ou enfrentar? Antes que pudesse responder, um barulho seco ecoou do corredor, fazendo-os virar a cabeça rapidamente. As sombras na porta pareciam esconder uma presença silenciosa e ameaçadora. O mistério da herdade Martins aprofundava-se, e Sofia percebeu que, para desvendar a verdade, teria de enfrentar não só segredos familiares, mas também perigos que podiam pôr em risco aquilo que começava a construir com Afonso. E numa voz quase inaudível, ele sussurrou: nem tudo é o que parece. E nem todos querem que saibamos a verdade.